Muito bem, gente, mas sou professor e o show tem que continuar. Boa tarde, meu nome é Hugo Braga e hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos advérbios. Bom, vamos encerrar agora a nossa revisão de morfologia, né? Há aulas já sobre todas as classes de palavras necessárias para se estudar e aí, fechando esse conteúdo, no último bimestre nós vamos começar o estudo da sintaxe do período simples, né? Os tipos de sujeito, a transitividade, as funções acessórias, os complementos. Bom, todas as funções sintáticas vão ser estudadas. Então, o que são os advérbios? O próprio nome já indica esse ad, esse prefixo latino, que quer dizer junto a, próximo de, com relação aos verbos. Então, elas são palavras invariáveis, isto é, elas não têm plural ou não têm um masculino ou um feminino, por exemplo, que se associam, principalmente aos verbos, indicando as circunstâncias da ação verbal, aquilo que está ao redor da ação verbal. Mas os advérbios também podem se associar a outros advérbios, intensificando o seu sentido, na relação com outro advérbio, ou aos adjetivos, em casos especiais, especificando as qualidades por ele expressas. Tudo bem? Então, os advérbios vão se associar aos verbos, aos advérbios ou aos adjetivos. Então, vamos começar na associação com os verbos. Vocês vejam como é fácil detectar a presença de um adjetivo. Por exemplo, Rodrigo chegou ontem. Está aqui o verbo, substantivo lá na posição inicial, funciona como sujeito, E o ontem é um advérbio, não é? Porque ele está associado a quando chegou, Se a perguntinha é quando, a circunstância é de tempo, não é? É uma das categorias adverbiais. Bom, Cláudia nada bem. De novo aqui, está aqui o verbo, Nada bem. Como ela nada? É o modo, se a perguntinha é como, A gente está falando provavelmente a respeito do modo. Mônica dorme muito. Aqui, a ação verbal está aqui, Então, o quanto ela dorme, é a intensidade, a quantidade, por assim dizer, do ato de dormir. Maravilha? Então, essa é a associação clássica, Tempo, lugar, modo, são, geralmente como o advérbio aparece associado ao verbo. Bom, mas o advérbio pode também se associar a outro advérbio. Por exemplo, num período composto aqui. Nasci para fazer o bem, mas faço isso bem mal. Existe uma diferença entre esse bem e esse bem. Repare, nasci para fazer o bem. Isso aqui é um substantivo, O bem, a qualidade. Aqui tem um artigo para provar isso. Isso aqui é um substantivo. Tudo bem? Eu nasci para fazer alguma coisa, o bem. Mas faço isso bem mal. Então, faço mal. Como faço? É um modo, O modo como faço isso. Faço isso mal. E o quando mal? O quão mal é a intensidade. Eu não estou colocando as perguntas aqui. Eu estou colocando já a classificação do advérbio. Então, percebam, mal é um advérbio, porque ele está associado ao verbo fazer, Faço bem, faço mal. Mas aqui o bem está associado a outro advérbio. Bem, mal, o quanto mal eu faço. Se eu faço, o modo como eu faço, como a gente viu aqui no caso do bem. Nada bem, o modo como ela nada. Aqui é o quanto mal eu faço isso, O ser humano nasceu para fazer o bem, mas tem feito muito mais o mal, é o que a gente consegue perceber pelos dias de hoje. Bom, o advérbio também pode se associar ao adjetivo, tudo bem? Olha lá, os exercícios são muito difíceis. Onde é que está o advérbio aqui? Onde é que vocês acham que está o advérbio? O advérbio aqui é muito, Como eu sei que isso aqui é um advérbio e não um pronome indefinido? Já está no plural, Os exercícios são muito difíceis. Vamos ver eu colocar essa frase no plural. Vou tirar o difíceis. Os exercícios são muitos. Se vai para o plural, só pode ser um pronome indefinido. Estou falando da quantidade de exercícios. Não é esse o caso, Porque aqui, exercícios difíceis. Concorda comigo que difíceis é um adjetivo? E aqui, já está no plural. Os exercícios são muitos difíceis. Eu colocaria no plural?
não coloco. Isso quer dizer que esse termo aqui, ó, é um advérbio, tudo bem? Porque ele está só intensificando o quão difícil, né, o quão difíceis são os exercícios, né? Da mesma forma, nesse caso aqui, ó, eu uso o feminino propositalmente, né, para chamar a atenção para aquele erro que a gente já comentou lá na aula de pronomes indefinidos. Vocês devem ter assistido, então não vou me deter muito nesse caso. Ela parece meio cansada hoje, né? Então, cansada aqui, ó, é um adjetivo, né, relacionado a ela. O verbo é um verbo de ligação, como é a estrutura do verbo aqui, né? Então, cansada é um adjetivo, mas o quanto cansada, o quão cansada ela está, né? Ela está meio cansada. Por que esse termo aqui, ó, que é um advérbio, ele não concorda? Porque o advérbio é invariável, tudo bem? Então, ela não parece meia cansada, jamais diga isso, né? Ela parece, né, pouco, é como se a gente estivesse querendo dizer aqui, né? Pouco ou muito, né? Um pouco cansada, e não pouca cansada. Você não fala ela parece pouca cansada, então por que você fala meia cansada? Isso não faz sentido. A gente ainda tem um advérbio de tempo aqui, né? Hoje parece meio cansada. Poderia colocar lá no outro extremo, sem nenhum problema, né? Continua sendo um advérbio aqui, ó. Beleza? Então, só para chamar a atenção, para mostrar para vocês. Então, existem muitos exemplos, tá? De advérbios. Aqui não estão todos, claro, são só alguns, né? Para que a gente possa observar o que são as circunstâncias. Então, você tem uma ação, o que está né? O que está ao redor daquela ação, né? É uma circunstância. Então, aí, aqui, longe, perto, dentro, fora, né? São exemplos, por exemplo, de advérbios de lugar. Hoje, ontem, amanhã, sempre são exemplos de advérbios de tempo. Né? Bem ou mal, depressa ou devagar, são exemplos de advérbios de modo. Mas quase todos os outros também que têm o sufixo mente, né? Quando você tem um adjetivo, por exemplo, rápido, né? Mas transforma ele em um advérbio, você acrescenta o mente, rapidamente, né? Lento, lentamente, né? Toda vez que você acrescenta esse adjetivo, quase toda vez, perdão, que você acrescenta o sufixo mente, você está construindo aí um advérbio de modo. A intensidade, né, diz respeito ao quanto, ao quão, muito, pouco, bastante, menos, mais, por exemplo, né? Existem ainda os advérbios que vão indicar dúvida, afirmação ou negação, né? A gente tem exemplos aqui de uso de mente que não se referem a advérbio de modo, né? Talvez, provavelmente, possivelmente, né? Afirmação sim, certamente, seguramente, né? Não ou absolutamente não, né? São advérbios que vão funcionar como de negação. Então, nós vamos ver as locuções adverbiais, quando os advérbios se associam com uma preposição ou com algum outro termo, um substantivo, um adjetivo, por exemplo, não é? E vamos falar um pouco ainda a respeito das palavras denotativas, que são palavras que não encontram classificação, né, na forma como são usadas. Tudo bem? Vou apagar o quadro. Seguimos aí. Bom, antes de falarmos das locuções adverbiais e das expressões denotativas, né, vamos ver alguns casos relacionados ao advérbio aqui. Algumas vezes a gente tem adjetivos, né, funcionando como advérbios. Quando isso acontece? Isso é muito comum na fala, né, quando a gente faz o uso de expressões que tradicionalmente são advérbios, que na verdade funcionam como advérbios. Então, adjetivo, me confundi todo agora. A gente usa expressões que na verdade são adverbiais, né, mas usa ali o adjetivo. Então, vamos fazer a análise sintática aqui. Paulo é rápido. Ó. Se eu for fazer a ligação aqui, esse verbo aqui é um verbo de ligação. Por quê, professor? Porque não há uma ação acontecendo aqui. Estou fazendo uma afirmação, né, sobre uma característica de Paulo. Então, Paulo é um substantivo, não é? E rápido funciona como adjetivo. Maravilha? Então, na frase tem esse funcionamento. Esse adjetivo assume a função de predicativo do sujeito, né? A gente vai estudar lá nas funções sintáticas. Agora, Paulo fala rápido. Rápido aqui não se refere a Paulo, né? Mas à forma como ele fala. Se está ligado ao verbo, né? E aqui é um verbo que funciona como um verbo nessa frase, né? Funciona como um verbo intransitivo. Então, rápido é a maneira como ele fala.
Então aqui eu estou diante de um advérbio de modo, né? É como se eu quisesse dizer, Paulo fala rapidamente, não é? É a maneira como ele fala. Maravilha? Então, observe, né? Rápido aqui, que era que estava colocado aqui antes, estava funcionando, não estava funcionando, né? Estava escrito como se fosse um adjetivo, mas na verdade é um advérbio, né? Isso acontece algumas vezes também com predicativos do objeto, né? Achei os livros caros demais. Então, meu sujeito está oculto aqui, ó, no verbo, né? Então, alguém acha alguma coisa, o verbo é transitivo direto, os livros caros demais. Então, estou prestando atenção aqui com relação à palavra caros, né? Caros livros. Perceba, há uma concordância, né? Ó, masculino, plural. Então, aqui eu estou diante de um adjetivo, né? Eu tenho um advérbio aqui, ó, demais, né? A gente viu lá que o advérbio também pode estar na relação com o adjetivo. Então, aqui é um advérbio, mas caros é um adjetivo. Agora, repare, as lojas vendem caro as biografias. A mesma estrutura, né? Eu tenho um sujeito aqui, um verbo transitivo direto, vendem as biografias caro, né? Então, vendem as biografias. Esse caro aqui está relacionado com biografias? Não, são sempre caras, né? Vendem caro. É o modo como vendem. De novo, então aqui eu tenho um advérbio. Maravilha? Isso pode acontecer em outras circunstâncias. A gente deve observar caso a caso, né? Para fazer essa verificação. Uma outra observação que a gente faz com relação à escrita é quando eu tenho dois advérbios de modo com o sufixo mente. Então, nesse lugar, você só vai usar no segundo termo, né? Olha lá, o errinho aqui, eu escrevi propositalmente errado, né, para a gramática. O Brasil vai mal socialmente e politicamente, né? Então, o sujeito está aqui, né? Vai mal, ir, no sentido de estar aqui, né? Está sendo usado no sentido de estar mal, né? Vai mal é o modo como vai, né? E mal como, né? Socialmente e politicamente. Então, não vou usar esse mente aqui, ó. Vou apagar isso aqui, porque esse mente de cá diz respeito aos adjetivos social e política. Então, o Brasil vai mal, social e politicamente. Então, sempre use esse mentezinho só no segundo termo. Maravilha? Uma dúvida também que muitas pessoas têm, né? E que aparece a diferença quando a gente faz a pergunta inicial. Eu mesmo tinha essa dúvida. O que é um pronome interrogativo e o que é um advérbio interrogativo? Interrogativo são usados para iniciar as perguntas, né? Para fazer interrogações. Mas as interrogações que se relacionam com substantivos, né? O que acompanha o nome é o pronome, né? E aquele que acompanha o verbo, um advérbio, um adjetivo, né? Vai funcionar como advérbio. Então, olha lá, quantas pessoas vieram? Ó, né? O verbo está aqui, ó. Quantas pessoas? Está relacionado com o substantivo. Então, a gente tem os invariáveis, né? O que e o quem, e tem os variáveis, qual e quanto. O qual e o quanto, né? Vão acompanhar os nomes, olha lá. O que e o quem também, óbvio. Quais problemas? Quais são os problemas? De novo, aqui eu tenho o substantivo, né? E aqui o pronome na função interrogativa, né? Por que aqui não é pronome e é advérbio, se é para fazer pergunta? Porque aqui exprime circunstância. Modo, lugar, como, onde. Vou repetir aqui, ó. Como, onde, quando e porquê, né? Perdão. Apaguem aí, por favor, na hora de passar para o caderno de vocês. Então, como se chega ao centro, né? Então, o como está relacionado ao verbo, né? Como ao centro. Como se chega, né? A circunstância de chegar, o modo. Tudo bem? Então, ele pode aparecer assim, ó, na pergunta, ou no que a gente chama de pergunta indireta. Gostaria de saber, ó, tem uma outra oração, né? Outras duas orações, como se chega ao centro. Então, quando você faz a pergunta indireta, tem que ser um ponto final. Gostaria de saber isso, né? Essa é a pergunta aqui, ó. Como se chega ao centro? Gostaria de saber como se chega ao centro. Então, aqui a gente tem um ponto final e não um ponto de interrogação. Ainda um último quadro para rapidamente comentarmos as locuções adverbiais.
as expressões ou palavras denotativas. Bom, seguindo então, vamos falar um pouquinho a respeito das locuções. Locução, né, é uma expressão que tem mais de um termo, né? Geralmente vai ter associação entre o substantivo, adjetivo ou advérbio com uma preposição associada ou não com o artigo. Então, pode vir um advérbio, uma preposição e depois um substantivo, por exemplo, enfim. Mas é normalmente a associação de dois ou mais termos que vão expressar circunstâncias, né? Por dentro, em cima, embaixo, que se escreve juntinho assim, à esquerda, à direita, enfim. Né? Você tem uma preposição, um advérbio, uma preposição, um advérbio, né? Aqui, ó, numa palavra só, né? Uma locução que forma um advérbio. Ó, uma preposição, um artigo, né? E um advérbio também. Enfim, o tempo pode ser expressões, por exemplo, que tem o substantivo, né? Tarde ou manhã, noite, né? À tarde, à noite, de manhã, né? São sempre expressões. Eu tenho uma crasezinha aqui, né? Que vai indicar o momento. De repente, né? Hoje em dia, ó, o advérbio, preposição e substantivo. É uma expressão, né? Por isso é a locução adverbial, que vai desempenhar a função de adjunto adverbial. Né? O modo, ó, está à vontade, né? Não é, tem que ter a crase, por quê? À vontade é o substantivo, né? Ele estava à vontade, o modo como estava, saiu às pressas, né? Anda à toa, ó. Toa é um substantivo. Né? Essa expressãozinha aqui, que muitas pessoas têm dificuldade de escrever, eu mesmo tinha. Então, à toa, né? Em silêncio, estava em silêncio. O substantivo é a preposição. O sabe de cor, né? Não é que ele sabe a cor, é de coração, né? Não decora, sabe algo de cor. Com certeza, sem dúvida, né? Bom, a negação da dúvida é a afirmação, né? De modo algum, de jeito nenhum. Por exemplo, são expressões, né, de natureza adverbial. Então, elas vão ser chamadas de locução adverbial, mas elas têm a mesma função sintática do advérbio, que é adjunto adverbial, né? Cenas dos nossos próximos capítulos. As palavras denotativas são palavras que às vezes têm uma classificação morfológica, usadas em outro contexto, ou às vezes não tem mesmo, né? Elas não fazem parte de nenhuma classe, então não tem como dar a elas nenhuma função sintática. Eu vou ter um até. Olha, até mesmo eu fiz o exercício. Eu fiz no lugar, fiz... Então não consigo dizer que inclui alguma coisa, né? Até, inclusive, né? Também, eu não sabia, mas de exclusão tem exclusive, né? Apenas, se não só, somente, né? Existe o termo, uma palavrinha que tem uma origem controversa, que diz que vem de a vez, né? Eis, né? Quando você vai apresentar alguma coisa, eis, serve para designar um ser, ou de realce. Lá, por exemplo, é o advérbio de lugar. Eu lá sei isso, o que o lá está fazendo aqui, né? Eu sei isso, quer dizer, eu não sei isso, né? E esse lá aqui não indica que o lugar onde se sabe, enfim, eu sei naquele lugar, não tem nada a ver. É só um realce, né? Ó, eu não vou, eu quero dar ênfase, quero destacar uma expressão que a gente inventou. Eu é que não vou. Então, esse é que, é um verbo, né? O que pode ser um pronome, pode ser uma conjunção. Mas aqui é só uma palavra denotativa, uma expressão denotativa de realce, né? Para realçar, para retificar, muito útil na escrita, né? Aliás, né? Cometer um erro, você escreve aliás, ou melhor, né? Uma outra expressão fixa que a gente usa também na escrita, isto é, né? Quando você quer ali retificar, corrigir, né? Ou traduzir melhor uma expressão, você usa isto é e não isso é, beleza? Fica a dica. Ou de situação, né? Para começar uma frase, então, né? Pode ser usada como uma conjunção conclusiva, mas não é o caso, né? Mas qual o seu nome? Né? Para que serve esse mais? Eu não estou opondo nada, né? Afinal, né, é chegado o momento. Então você usa essa expressão para situar uma afirmação. Por exemplo, essas então são as chamadas palavras denotativas, que não são uma categoria morfológica, né? São expressões ou palavras que não pertencem a nenhuma classe ou que, usadas de determinada forma, não têm como ser classificadas sintaticamente. Maravilha? Muito obrigado pela sua atenção. Sigamos em frente, porque ainda há muito a se fazer.